Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 16 de julho, nós estamos na 15ª semana do Tempo Comum e continuamos na leitura do Evangelho de Mateus. Essa leitura ela é diária, é o Evangelho então que o calendário litúrgico nos sugere para que nós podamos fazer as nossas reflexões e, no mesmo tempo, as meditações sobre o texto, sempre com um viés teológico, para nos ajudar a entender como que a teologia ela é utilizada dentro do campo do estudo bíblico. É importante nós percebermos que a teologia ela tem esta habilidade e é também o seu papel, a sua função de purificar o conteúdo bíblico. O conteúdo bíblico, ele, na sua literatura, ele tem que ser, sem dúvidas, entendido, ele tem que ser também polido, porque nós sabemos que existem textos, principalmente do Antigo Testamento, que são textos bastante, assim, duros, e aí então nós temos que utilizar a teologia para entender como que este texto ele foi escrito, quando foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito. E assim nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo como que a Bíblia vê o divino, como que ela vê a pessoa humana e como que ela vê também o livro sagrado que nós chamamos de Bíblia. O texto de hoje é o capítulo 12, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães oferecidos a Deus? Ora, nem para Davi, nem para os que estavam com ele, era permitido comer os pães reservados apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram também na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? Pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o sábado e maior do que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, vocês não teriam condenado esses homens que não estão em falta. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Como é interessante esse texto do dia de hoje, dia 16 de julho. O texto realmente ele continua naquela sua, podemos dizer assim, programação e missão de Jesus. É importante nós percebermos como que nós, esses dias, nós víamos que Jesus havia enviado os seus discípulos. Mas agora nós temos nos textos, podemos dizer assim, a retomada da missão. Ou seja, Jesus faz com que a missão volte para ele e, no mesmo tempo, ele vai partilhando com seus discípulos aquelas dúvidas que ficaram. Jesus, se nós percebermos nos dois momentos aqui no texto de hoje, é que provavelmente contribuirão com a morte de Jesus. Ou seja, Jesus será acusado, será condenado, será julgado, é claro, dentro de uma manipulação, dentro de um complô dos fariseus e as autoridades daquela época, mas dentro também da jurisdição, dentro das leis judaicas
dentro da parte jurídica, religiosa e também civil, porque para o contexto bíblico, para o povo judeu, temos que saber que há uma teocracia. Há uma teocracia porque tanto o país, ou na época não era país, mas podemos chamar assim de nação. Todas as nações eram vistas como nação, por mais que Israel se torne independente em 1948, mas aqui nós queremos dizer assim, nação assim como as nações antigas. Servia então as leis religiosas como leis que orientavam para o campo da fé, no campo, podemos dizer assim, litúrgico, ritualístico, ou dos rituais da liturgia para viver a fé cristã, ou melhor, a fé judaica, mas também servia de lei civil. Os 10 mandamentos, por muito tempo, foram utilizados como leis civis e leis religiosas. Então é importante nós percebermos aqui que Jesus cometeu, se nós vamos ver, 2 equívocos. Ele cometeu 2 infrações dentro daquele contexto. É claro que aqui eu não estou dizendo que Jesus cometeu, mas temos que entender que eu estou falando a partir daquele contexto. Jesus jamais poderia permitir que os seus discípulos arrancassem espigas de trigo para comerem, mesmo que fosse para matar a fome. Era dia de sábado. E aqui podemos dizer assim, é um equívoco, é uma infração dentro da lei duplamente. Por quê? Além deles comerem espigas no dia de sábado, é interessante nós percebermos que eles estavam caminhando. Provavelmente eles caminharam ou deram muito mais de 10 passos, ou melhor, de 60 passos. Na época era proibido, a lei proibia que você no sábado pudesse caminhar 60 passos. Não podia dar mais de 60 passos, melhor dizendo, até 60 passos você poderia dar. E aqui eles estão mexendo, ou seja, debulhando a espiga de trigo. Debulhar a espiga de trigo, para aquele contexto, era uma forma ou era uma ação que dava como trabalho. Eles não podiam trabalhar. E aí, então, por isso que nós temos um equívoco duplo, podemos dizer assim, para a lei, para o contexto daquela época. E mais, nós perceberemos que o próprio Jesus vai dizer que o templo, ele também tem que ser compreendido dentro da sua finalidade. Afinal, qual é a missão para os judeus do templo? É importante nós percebermos aqui que no capítulo 6, Jesus vai dizer: pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior no templo. Pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o templo. Meus amigos e minhas amigas, pensemos, naquela época, um judeu ou um palestino, que nem era Jesus palestino, cometer essa infração, pois ele infringiu a lei do sábado. E no mesmo tempo ele vai dizer que ele é maior que o sábado. Então temos que entender quem está escrevendo esse texto, que é Mateus ou a comunidade matiana. A comunidade está escrevendo, como eu já disse outras vezes, para os judeus. Então aqui a lei é muito presente. E o Mateus está buscando meios e caminhos para mostrar aos judeus que, com a vinda de Jesus, com a missão de Jesus, ele substitui o templo. Não precisa mais do templo para que as pessoas sejam purificadas. Jesus é a purificação. Jesus é o perdão. Jesus é a salvação. É claro que, olha que interessante, por isso que é importante nós entendermos o contexto, porque como que então Jesus disse, ou Mateus está dizendo, que Jesus comentou ou falou, pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o templo. Lembremos que o templo, na década de 70, já havia sido destruído pelo imperador Tito, imperador romano. E se o evangelho de Mateus foi escrito entre o ano 80 a 90,
quer dizer que o templo já não existia mais. Mas aqui nós temos a comunidade. É para entender que a comunidade, o corpo de Jesus, como nós vamos encontrar então lá na carta de Pedro, e é importante nós entendermos isso, e que aí a igreja vai adotar isso também, que a igreja é o corpo de Cristo e os seus membros são todas as pessoas. Olha que interessante. Todos nós formamos esse grande corpo de Jesus. Por quê? Nós pertencemos a essa carne, a esta carnalidade. Jesus também pertence da nossa carne. Para dizer, pertence à natureza humana também. Então é importante nós percebermos que agora o cristão e a cristã, aqueles e aquelas que seguem Jesus, no contexto ali do primeiro século, não precisam mais de um santuário no sentido que havia naquela época, um templo, melhor dizendo, onde eles iam oferecer os animais para a purificação. Agora Jesus é a purificação. E aqui a comunidade ganha essa extensão, ou essa nova constituição do corpo de Jesus ressuscitado. É o Jesus ressuscitado com seu espírito que possui no discípulo e também na discípula essa capacidade de nós vivermos plenamente os ensinamentos de Jesus. E vejamos então que Jesus, ele vai mostrar que o sábado, ele está para o bem do povo. Ele tem que beneficiar a vida do povo, ou a vida humana. E no mesmo tempo, o templo, sábado e templo, eles são construções, construídos pela pessoa humana. Então, estas construções, e isso vale para aquela época e para hoje, elas não podem sobrecarregar o ser humano. As construções que nós fazemos têm que ser para beneficiar a vida humana, para a humanização de todos nós. E então, se nós pegarmos o texto, por exemplo, do Êxodo, capítulo 20, versículo 8, nós perceberemos que, ou encontraremos, que na época você até podia colher trigo com as mãos, mas não poderia usar um objeto como uma foice, por exemplo. Era proibido, a lei proibia. Agora, no tempo de Jesus, já era proibido pelos fariseus e também pelos doutores da lei usar até mesmo as mãos no dia de sábado para debulhar uma espiga de milho. Olha o radicalismo. Lá no Êxodo era permitido, mas no tempo de Jesus não é mais permitido. Alimentar-se para matar a fome. Matando a fome, manteria a vida viva. E aí é interessante nós percebermos então que no desenvolver do texto, nós vamos encontrar Êxodo 25, 23, nós vamos encontrar Números 15, 32, nós vamos encontrar Números 28, 9, e aí nós vamos encontrar também Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. O que vai dizer aqui? Vai dizer que o Davi, então, e os seus companheiros, retornando de uma batalha, passaram por um determinado lugar, por um santuário, que não era o templo, mas sim era um santuário, e aqui o Mateus está fazendo então essa comparação, porque lembremos que o templo foi construído pelo Salomão, então filho de Davi. Na época de Davi não havia o templo, mas havia o quê? O santuário. E lá no santuário também havia um lugar onde se guardavam os pães consagrados. É parecido com o sacrário que nós cristãos e cristãs temos hoje. Se nós vamos ver, na liturgia do cristão, ou dos cristãos, no calendário litúrgico e também na maneira de nós refletirmos a questão da teologia dos sacramentos e aqui a Eucaristia, há uma alusão a este fato, ou a esta maneira de guardar os pães consagrados. Então, meus amigos e amigas, é interessante nós percebermos que aí no findar já do texto, nós vamos encontrar o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, de onde o Mateus se inspirou para dizer, olha que interessante, né? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesseis o que significa misericórdia, é que eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa. Olha que interessante. Muito profundo nós entendermos que Jesus veio trazer a misericórdia e não o sacrifício. Não precisa sacrificar coisas ao templo,
porque Jesus é o verdadeiro sacrifício da purificação humana. E aí nós temos então o findar do texto quando diz: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha que interessante. Mais uma vez, uma visão ao texto messiânico, fazendo uma alusão ao texto lá do profeta Davi, capítulo, ou melhor, o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Sempre quando fala do Filho do Homem, também está falando da humanidade de Jesus, mas no mesmo tempo a sua messianidade. Meus amigos e minhas amigas, que Jesus nos ajude, acima de tudo, a entender a sua missão, a sua mensagem, para poder vivê-la melhor, com profundidade, e assim construamos um mundo, uma sociedade, onde as leis nos ajudem a sermos apenas humanos. E se nós conseguirmos ser humanos, já entendemos sem dúvidas o Evangelho, já entendemos o que Deus quer, o que Ele pede de nós. Né? Então que Jesus nos ajude e que nós também guardemos este versículo, todo ele, é claro, mas para hoje eu quero misericórdia e não sacrifício. E se eu for falar de sacrifício, lembremos que a palavra sacrifício não é sofrimento. Sacro é sagrado. Ofício, nós sabemos, uma tarefa, um trabalho, ou até mesmo um ofício. Que o nosso ofício, que a nossa vida, que o nosso trabalho seja sagrado. Sagrado no sentido de nos preocupar com a vida humana. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Que Deus nos abençoe e nos guie, hoje e sempre. Um grande abraço a todos e a todas.